pessoal, tudo bom? Aqui é a Lu do Lookistar Livros e hoje eu quero começar falando de umas novidades. Eu achei novidade, né? Não sei se vocês já estão sabendo, mas em todo caso eu queria comentar aqui com vocês. Primeiro, que aquele filme já tá bem antigo, né? O Jumanji vai sair em livro, eu achei muito interessante, né? Que eu gostei muito daquele filme na época e vai sair um livro, né? Acho que vai sair um livro respeitando ali o roteiro, né? O filme vai virar um livro. No livro a capa vai ser muito bonita, né? Magnus Chase e os deuses de Asgard. Eu não sei, eu acho que ele saiu um pouco aí da mitologia romana e grega e ele vai para outro tipo de mitologia, né? Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ser muito interessante. Esse que eu quero comprar é o Sonho Febril também, que foi lançado agora e foi escrito pelo George Martin, né? E é sobre vampiros. E vampiros é sempre um tema que me interessa, que vai virar livro, vai ser fazer o caminho contrário, vai de volta para o futuro dos anos 80 e fez muito sucesso. É um filme muito legal, muito divertido. Eu assisti várias vezes todo. Então, em comemoração aos 30 anos, vai sair o livro De Volta para o Futuro, que eu acho mais uma novidade interessante. Harry Potter vai virar peça teatral. E J.K. Rowling vai estar lá fiscalizando estilhaço. Interessante. Vai virar a série de TV da ABC. O livro, apesar do final, eu não concordar com o final da trilogia, tem algumas coisas lá que eu não achei que faltou um pouco. A história é muito boa. Vai virar a série de TV pela ABC, uma possível série de TV pela ABC. Pelo menos foi comprado os direitos do livro. Eu quero falar com vocês é esse aqui, Quem é Você, Alaska? Eu sei que muita gente já leu, mas eu ainda não tinha lido, né? E eu li já tem um tempo, eu já tenho acho que um mês que eu li esse livro e eu gostei bastante, né? Claro, tem alguma coisa, se você for ler só pelo enredo, pela ação da história, sem prestar atenção nos pormenores, sem ficar refletindo sobre as falas. Esse livro, ele não é um livro que não dá para ser uma leitura superficial, porque a história dele é uma história cheia de pequenas coisas implícitas e cheio de referências. Então, para a gente poder gostar, apreciar, a gente tem que ir procurando, saber o que os personagens estão falando, que referência que eles estão fazendo, né? Para poder entender melhor essa história, entender melhor aquela coisa de cheia de ação, que vai desenrolando e vai ter um final surpreendente, um final que você não esperava. Não é bem isso, é um livro bem filosófico, eu diria, bem reflexivo e que exige do leitor um conhecimento do mundo e das referências dos personagens. E de repente a gente não tem, né? A gente não vai saber tudo, ninguém sabe tudo, né? Então se você não conhece as referências fica meio complicado. Bom, essa história começa com rapaz, Miles Taylor, saindo da Flórida, deixando a casa dos pais dele para ir estudar na Culver Creek, um internato, uma escola que tem um padrão muito bom, né? Padrão muito bom de ensino, e os alunos que estudam lá são alunos muito inteligentes, capacitados, não é qualquer um que consegue estudar em Culver Creek. Bom, aí ele resolve mudar, então ele vai para o Alabama, né? Sai da Flórida, ele vai ficar bem distante aí dos pais dele e vai viver uma nova vida. E aí, de acordo com a história, ele leu alguma coisa sobre François Rabelais, ler biografias e guardar, memorizar as últimas palavras de todos os biografados que ele leu. E o François Rabelais disse que, na hora da morte, ele disse que estava indo em busca de um grande talvez. E esse grande talvez é o grande objetivo do Miles, ir atrás dessa nova identidade, dessa descoberta, dessa busca por uma vida diferente, com grandes experiências e grandes descobertas em todos os pessoa, como mundo novo e todos os aspectos. O François Rabelais nasceu em 1494 na França. Na minha opinião, ele devia chamar França. Ele era bem rebelde, ele criticava muito, satirizava muito a sociedade da época dele, falava das coisas mesmo. E eu acho que é uma época difícil para ficar contestando e falando, e ele tinha essa coragem como poeta, como escritor, né? Então, o nosso amigo aqui, o Miles, vai começar a história dele. Ele é um narrador em primeira pessoa, ele que nos conta a história. Vai começar a grande aventura, né? A grande virada da vida dele. Tem muita característica assim, de um bate-papo, né?
uma conversa que o John Green tem através dos personagens com a gente sobre a vida. Ele queria, eu penso que ele deu uma conotação assim, da busca pelo sentido da vida, a busca pelo sentido de fazer a diferença e fazer a nossa própria história e buscar uma busca pela identidade. Bom, quando o Miles chega lá em Clover Creek, ele vai conhecer o Chip, que vai pedir para ele chamar ele de coronel. E o Miles, ele é muito magro, né? Eu acredito que deva ser alto também, eu não lembro se tem essa descrição aqui. E o coronel, o Chip, o amigo de quarto dele, vai colocar o apelido dele de Bujão. Aí ele vai perguntar por que Bujão, ele vai assim, porque vai ser muito irônico, porque você é muito magro. E chamar você de Bujão vai ficar muito interessante. Então o apelido do Miles na nova escola. Ele vai conhecer o Chip e vai conhecer também uma garota muito linda, muito maluca e muito inteligente, chamada Alaska Young. E o nome dela, né, o nome desse Alaska Young, você fica imaginando, mas que nome é esse, né? Os pais dela eram hippies, né? E os hippies têm por hábito colocar esses nomes nos filhos, né? E ela conta que quando ela era criança, o pai dela, a mãe dela deixou ela escolher o próprio nome, ela olhou no mapa, viu escrito Alaska e achou bonito Alaska e ficou. Tem um ator, né, que faleceu muito jovem, chamado River Phoenix. Ele também era filho de hippies e por isso tinha esse nome de River Phoenix. E ele muito então os hippies têm por hábito por nome dar nome aos filhos pássaros, natureza, árvores, rios, montanhas e até estados, né, pelo visto aqui. Então a Alaska vai ser um personagem muito importante para essa história. O Miles, claro, é o principal, ele que conta toda a trajetória dele aqui. Mas ela vai ser, junto com mais um personagem importantíssimo, né? E muitas coisas vão acontecer, eles vão ter momentos maravilhosos, ele vai fumar, beber, vai chegar lá em Clover Creek e já vai ter logo de cara vão fazer um trote com ele, amarrar umas fitas nele, fita silver tape, o corpo todo, e jogar ele dentro do rio. Foi uma brincadeira muito perigosa, muito sem graça, né? Que ele poderia ter morrido afogado. E então já coisa interessante assim, quando ele conhece o Chip fala, pergunta o nome dele, fala que é Miles, ele fala, Miles como milhas a percorrer. Aí o Miles não entende o que, ele fala assim, você nunca leu Robert Frost? Então ele faz uma outra referência a um outro poeta, né, Robert Frost. E para falar do Robert Frost, eu separei aqui dois poemas. E um a gente já conhece, eu quero ver se vocês vão lembrar de que filme, né? Vocês vão lembrar de que filme a gente já viu um poema do Robert Frost. É assim: alguns dizem que o mundo acabará em fogo, outros dizem em gelo. Fico com quem prefere o fogo, mas se tivesse de perecer 2 vezes, acho que conheço bastante do ódio para saber que a ruína pelo gelo também seria ótima e bastaria. Ia ser muito boa, né? Ia ser famosa, a gente já conhece. De que filme? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. Bom, gente, a outra estrofe que se refere à fala do Chip de um outro poema, o final de um outro poema do Robert Frost. Desculpe pelo inglês, né? Meu inglês sofrível. Vou ler para vocês, ver se vocês conseguem entender aqui essa referência às milhas, né? Então ele, the woods are lovely, dark and deep, but I have a promise to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Então ele fala que essas florestas são lindas, amáveis, escuras e profundas, mas eu tenho promessas a cumprir e milhas para percorrer antes de dormir, e milhas para percorrer antes de dormir. Então essa fala de e milhas para percorrer antes de dormir foi o verso que o Chip pegou para brincar com o Miles, né?
ok? Então tem umas referências assim, né? Então se a gente não entender muito bem do o que eles querem dizer com essas falas, que eles são, assim, jovens muito inteligentes, muito cheios de cultura, de conhecimento, para mostrar os conhecimentos dele também, é óbvio, né? Eu não sei se de repente também aqui, às vezes dá a impressão de que tem alguma experiência de vida do John Green, que ele passou por esses personagens, assim, eu acho que ele já viveu situações similares a essa que ocorrem com esses jovens. Conhecer esse grupo, nessa de amigos, né? Vai conhecer depois a Maria, vai conhecer mais gente, outros meninos muito legais, muito... E que aprontam todas, viu? Aprontam todas, eles têm lá uma turma que é o pessoal que tem mais dinheiro, e eles pertencem ao grupo que são mais pobres, e aí eles têm trote, um monte de coisa vai acontecer aqui nesse livro, até o momento que vai acontecer uma coisa muito importante, muito definitiva, que vai mudar a vida deles e assim a visão, o sentido. Eles estavam procurando o sentido da vida, eles vão pensar que encontraram o sentido da vida e depois vão ter que refletir novamente sobre tudo e pensar na vida de novo e em como prosseguir depois de tudo. Basicamente é isso. O livro tem muitas referências de bandas, de música, que a gente precisa saber, conhecer primeiro para poder entender. Eu acho que na hora da morte a gente deve pensar no grande talvez, porque a gente não tem certeza de nada, né? E aí vai chegar aquele momento, agora eu vou descobrir, né? Se é ou não é. E aí a dúvida, né? Talvez seja, talvez não. Bom, gente, o livro é esse, é um livro bem legal, mas é um livro que precisa de um preparo, precisa de um conhecimento aí, de uma parada para pesquisa, para você poder apreciar melhor. É um bom livro, não é o melhor que eu já li, não é um livro assim super divertido, mas é um livro inteligente, né? E é um livro que, se você parar para pensar, você acrescenta assim muitas coisas à sua vida, à sua história, ao seu conhecimento. Tá bom, gente? Era isso aí. Tchau, tchau. Obrigada por assistir. Se inscrevam, deem um like, voltem sempre.